Om Sai. Boa tarde para todos, boa noite já. Né? A nossa cerimônia desse mês, ela contempla as Mães Divinas e a declaração do Avatar. Né? O Dasara, o festival de 10 dias, ou 9 noites, na Navaratri, é a mesma coisa. Né? Ele é um festival hindu. Eu repito aqui para você. Dasara é o nome do festival porque dura 10 dias. Né? Mas também é chamado de Navaratri porque dura 9 noites. É o que querem dizer esses nomes, Dasara e Navaratri. Esse festival hindu, ele é lunar, ou seja, tem anos que ele... Normalmente ele cai em outubro, mas às vezes ele cai mais no começo, no fim, enfim, varia de acordo com o nosso calendário, que é diferente um pouquinho do calendário lunar dos hindus, dos indianos. Ele contempla as mães divinas, as 3 grandes mães, vamos dizer assim, que a gente vai tentar entender aqui agora, ou relembrar, que são Durga, Lakshmi e Saraswati. O aspecto mãe de Deus, o aspecto materno de Deus, pelo hinduísmo, no hinduísmo, representa o poder divino manifestado na natureza. Então, Durga é a esposa de Shiva, então ela representa o poder de transformação. Né? É a força bruta da natureza. Um vulcão é Durga, uma ventania é Durga, um maremoto é Durga, um dia de sol é Durga, uma chuva fresca é Durga. Então, ela é essa manifestação pura da natureza. Né? E ela representa a mãe que dá tudo, dá sua energia, sua vida, seu tudo, pelos filhos, pelo filho. Né? Pelo filho, cada um de nós é filho. Né? Então é aquela mãe que se sacrifica, que dá tudo de si para salvar a sua prole. A segunda mãe é Lakshmi, a esposa de Vishnu. Vishnu é o poder conservador, preservador. Então ela representa a riqueza, a abundância, a prosperidade. Ela representa a rainha do lar, né? A mãe no lar, né? Aquela que provê, aquela que cuida para que todos tenham abundância e sejam bem servidos, etc, etc. Né? A anfitriã, essa é Lakshmi. E Saraswati é a deusa do intelecto, é a professora, ela é a inspiradora, ela é a pesquisadora, representa essa classe de mães divinas, ou classe de mulheres, as que estudam, as que pesquisam, as que cantam, enfim, também as que têm... Ela é a deusa das artes também. Não é? Então, esses aspectos todos das 3 mães, eles são cultuados nessas 9 noites, e o 10º dia é o dia da vitória, né, o dia do término do festival, para lembrar e atrair esse poder, né, e pedir que esse poder proteja o planeta, proteja as famílias, proteja a ciência. Então, tudo isso é cultuado nesse festival. No mês de outubro, a gente sempre tem o dia 12, que é o dia da padroeira do Brasil, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, a gente aqui no Brasil coloca junto com os cânticos para as Mães Divinas, também cânticos para Maria, para lembrar essa passagem. E o que eu queria falar, isso é só para dar uma pincelada, né? E o que eu queria falar era sobre o dia da declaração do Avatar. Na folhinha de vocês, que eu convido vocês a levar para casa, caso queiram, na última página tem uma foto de Sai Baba de 1944. Se vocês olharem no alto da fotografia, tem essa data, 1944. Ele tinha aí, então, o quê? 18 anos. Por aí. Não mais que 18 anos. Ele tinha 14 anos em 1940, quando no dia 20 de outubro de 1940, ele anunciou ao mundo que ele era o Avatar, que ele era a descida da divindade em forma humana e que ele
ia começar a sua missão. Nesse mesmo ano, em 1940, ele já vinha dando esses sinais, né? A biografia dele conta isso em bastante detalhe, mas em início do ano, talvez em março ou abril desse mesmo ano, o pai, ele reunia multidões, as pessoas vinham de longe, de gente que nunca tinha estado na região onde ele vivia, uma aldeiazinha lá perdida no sul da Índia, e vinha vê-lo porque sabia que ele era a reencarnação de Shirdi Sai Baba, e sim, quem é Shirdi Sai Baba? Eu não sei quem é essa pessoa, ninguém conhecia naquele lugar, e o pai pergunta para ele: afinal, quem é você? Você é um demônio? Você é um deus? Você é um louco? É um fantasma? Aí ele pega o garoto, né? Um menininho. Ele pega um maço de flores, joga no chão e aparece o nome Sai Baba, no Telugu, né? Escrito no idioma deles lá. Ele diz assim: eu sou Sai Baba. E aí, nessa loucura toda, ele, depois dos 10, 12 anos de idade, o irmão dele mais velho carregou ele para fora de casa. Ele morava numa aldeiazinha. Foram para uma cidade um pouquinho maior, uma aldeia talvez um pouco mais desenvolvida, onde o irmão era professor de inglês, professor do ensino médio, né? Então, ele vivia lá com a esposa, não sei se já tinha filhos, e ele carregou o irmãozinho mais novo, o Satya, né, para lá. Esse menino aqui, ele é inteligente, ele é articulado, ele parece ter um desenvolvimento além da idade dele, então vamos investir nele. Ele convenceu os pais: vou levar ele para a escola, que é uma escola de inglês, né, de língua inglesa, para ele se aperfeiçoar no inglês. E o projeto de vida da família para o garoto era que ele estudasse, se formasse, fizesse um concurso e virasse funcionário público, para poder garantir o sustento dele e da família. Ele ia ser arrimo de família para sustentar os pais. Ele tinha outros planos, mas ele foi, e com 14 anos, nessa data aí que eu dei, 20 de outubro, né, ele desiste daquela brincadeira, né? O que ele faz? Ele vai para o colégio, o irmão manda ele para o colégio, ele vai, bota os livrinhos amarradinhos lá numa trouxinha e sai de casa. Dali uns minutos ele volta, abre a porta, bate a porta. Acho que foi um momento assim de... Ele normalmente era uma criança muito doce, muito tranquila, né? Mas ele pegou os livros, jogou no chão e disse assim: eu não sou mais o seu Satya, eu sou Sai Baba. Minha missão começou, meus devotos estão esperando. A ilusão se foi. Eu não sou mais da sua família, né? Eu não pertenço mais à sua família. A minha família agora são os meus devotos, é o mundo. E ele larga. O irmão fica estatelado, a esposa também, né? A cunhada dele. Ele sai pela porta, vai caminhando pela rua, aí entra na casa, num jardim, na casa de um outro senhor, já que era até devoto dele, já um velhinho que gostava muito dele. Se senta em cima de uma pedra e começa a vir gente de tudo lado. Do nada começa a aparecer gente, cada vez mais gente, e ele se senta naquela pedrinha e ensina, dá a sua primeira lição ao mundo, o famoso Manasabhajare Guru Charanam, aquele Maja, né? Que quer dizer: ó mente, refugie-se, busque consolo e proteção aos pés do Guru, e o Guru vai ajudar você a atravessar o oceano da vida e da morte e se livrar dessa ilusão, se iluminar. Essa é a promessa dele, né? E essa é a lição número 1 que ele deixou para o mundo. Então, esse dia da declaração do Avatar foi o dia 20 de outubro de 1940. Então, vocês imaginam um menininho de 14 anos, magrinho, né? Eu gosto dessa imagem, né? Franzino, ele tinha 1,50 m como adulto, com cabelo talvez chegasse à minha altura, aqui que tem 1,70 m. Então, ele era assim, em adulto, né? A gente que esteve lá tem até essa ilusão, né? Você senta no chão e você olha para Sai Baba, ele parece um gigante, né? Você olha aquela pessoa imponente. Nossa, mas ele é pequenininho. A gente teve essa oportunidade, né, de estar perto dele e ver que ele era baixinho. Agora imagina isso, mais baixinho ainda, magrinho, com essa carinha aí de garoto, né, que está aí na foto, dizendo: a ilusão se foi, eu não sou mais o seu Satya, não pertenço mais à sua família, eu sou do mundo, meus devotos estão esperando, a minha missão começou e tchau. Depois de um certo tumulto, né, que isso causou, o irmão mandou chamar os pais: ó, vem aqui porque eu não estou aguentando mais esse menino. Lembra que a gente fez uma peça?
que você fazia, eu fazia o irmão e você fazia a minha esposa. E ela me dizia assim, não, mas essa loucura é da sua família, não é minha não. Lembra? Esse cargo que a gente colocou na peça, a gente representou isso uma vez. Então, contrariando, né, todas as expectativas, ele tinha largado todo mundo. Aí o, o irmão manda chamar os pais, né? E com dele, ó, vem pra cá que eu não estou aguentando esse menino não. Aí vem os dois desesperados e procuram ele. E a mãe tinha muita preocupação que ele virasse um eremita. Não, esse menino vai morrer no Himalaia, lá na neve, meditando. A gente nunca mais vai saber dele. Lembrando que ele era o 8º filho de quatro viveram, né? O irmão mais velho, as duas irmãs um pouco mais novas que esse irmão, e um monte de abortos espontâneos, aí eles fazem as contas, 3 ou 4, sei lá. E o 8º foi o Satya, a mãe já era quase a avó dele, né? Então ele era bem temporão, era o xodó da família, né? Se não fosse toda a personalidade dele, toda a delícia que devia ser conviver com aquele menino, ele era todo atrativo, né? Os avatares têm esse poder, né? A pessoa olha e se encanta, né? É comum isso acontecer com uma criança, mas normalmente elas crescem e perdem muito do encanto. E ele continuou mantendo sempre esse encanto. Então, imagina o sofrimento da mãe. Esse menino não pode ir para o Himalaia, não pode largar tudo. Aí ela se sentou do lado dele, isso também é histórico, né? Ela insistiu, mas eu não quero que você vá embora. Aí ele olha para a mãe para tranquilizar a família e diz assim, não se preocupem, toda a minha missão vai ser concluída aqui, eu vou ficar na aldeia onde eu nasci. E ele cumpriu. Então, hoje em dia, Potaparte é uma cidade enorme, né? E ele ficou lá, e os anos se sucederam, e tudo que veio depois aconteceu. Foi, né? Eu me lembro que quando ele construiu Prashanti Nilayan, que é o primeiro, né, o núcleo de Prashanti Nilayan, que era aquele prédiozinho de 2 andares, né, cabia 500 devotos lá dentro, né, ele fez um salão, né, porque ele já não comportava mais as multidões que vinham vê-lo. Então esse salão cabia ali umas 500, 600 pessoas. E a mãe perguntou, olhou para o salão recém-construído, isso em 1950, né, 10 anos depois dessa declaração do Avatar. Perguntou, meu filho, você acha que algum dia você vai ter gente suficiente, devotos suficientes para encher essa sala? Aí ele pegou a mãe, levou a mãe para a varanda do templo, apontou para o horizonte, não tinha nada, só um descampado, e falou assim, você vai chegar o dia que você vai ver devotos até lá embaixo, onde a vista alcança. E aí, quando ele fez uns 50, 60 anos, foi o aniversário mais concorrido dele. Ainda não existiam as áreas cobertas do Darshan, então era um enorme descampado, mas já tinha o portão, que está lá até hoje. Né? O portão que hoje é o portão de casa, o portão de gente, enfim. Né? E aquilo ficava longe do lugar. E ele deu o Darshan de helicóptero. Ele não conseguiu entrar. Foram pegar ele de helicóptero, ele deu o Darshan de helicóptero de cima da multidão, cumprindo, e a mãe viveu para ver isso também. Né? Vai chegar um dia que você vai ver, e está lá o dia. Então, tudo que ele falou, tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Né? Deixou mensagens que nos reúnem aqui até hoje, e a gente espera que isso permaneça, que agora faça parte da história, e a gente agradece a ele a oportunidade de ter sido testemunha dessa história. Né? Eu fico pensando assim, de uma maneira, de forma pessoal. Meu pai nasceu, que já faleceu também, nasceu em 1926, o mesmo ano de nascimento de Sai Baba. Né? Então, ele lá na Índia, eu estava esperando para nascer, meu pai tinha acabado de nascer, e ele, 10 anos, 20 anos, 15 anos depois, ele já tinha... A Índia ainda era uma colônia britânica, parem para pensar nisso. E um menino no meio de uma aldeia esquecida lá, no meio do nada, no sul da Índia, que nem o governo britânico queria saber dele, de tão insignificante que era, nasceu lá e cumpriu sua missão lá e hoje chegou aqui. Né? Chegou ao nosso conhecimento e a gente foi testemunha disso tudo. Eu acho que é uma graça muito grande e vale a pena a gente cantar, né, em louvor a isso. Certo?